É um sintoma que vem como um alerta da síncope que vai vir. A síncope propriamente dita é isso que ela comentou. Fala em voz alta que você falou. Uma perda transitória da consciência. Isso. A síncope é um quadro de perda de consciência, só que não é qualquer perda de consciência. Ele precisa ter algumas características e alguns critérios para eu denominar aquele episódio como sendo uma síncope. Por que a gente faz essas diferenciações? Porque existem outros tipos de perda de consciência que os diagnósticos são completamente diferentes do que os quadros de síncope que a gente vai ver aqui. Então, para eu dizer que uma pessoa teve síncope, desmaio, ela tem que ter as seguintes características. Ela é uma perda da consciência transitória. Quando eu falo transitória, ela vai ter uma recuperação espontânea e completa, por isso ela é chamada de transitória. Ela tem uma outra característica também, que é uma perda de consciência súbita, ou seja, é de uma hora para outra. O paciente não vai perdendo a consciência, ele de repente ele perde a consciência de forma súbita. Então, perda transitória, súbita, com recuperação espontânea e completa. Faltou mais uma aqui, curta duração. É uma perda de consciência de curta duração, que a gente não vai ter uma definição exata de tempo, mas seria, quando a gente fala de curta duração, a gente está falando em torno de segundos ou pouquíssimos minutos. Isso é uma perda de consciência de curta duração. E ela é causada por aquilo que o colega lá de trás falou, por uma hipoperfusão cerebral global. Essa hipoperfusão cerebral é que gera o quadro de síncope. E aí, preenchendo essas características, a gente está diante de um paciente com síncope e a gente vai raciocinar as hipóteses diagnósticas em cima disso. Continuando nessa batida que a gente está, já pergunto a vocês, um AVC, um AVE, seja isquêmico ou hemorrágico, ele pode dar síncope? Vamos lá. Quando o paciente tiver um AVC, seja isquêmico ou hemorrágico, e ele tiver perda de consciência por conta desse AVC, porque vai ter AVC que pode dar perda de consciência e outros não, vai dar déficit motor, déficit cognitivo, agudo, o que seja. Mas vamos dizer que ele dê perda de consciência. A característica da perda de consciência desencadeada do AVC vai ser igual a da síncope? Então o AVC ele pode dar perda de consciência, mas muito provavelmente não vai ser uma síncope. Por quê? Quem teve um AVC isquêmico hemorrágico, ele perdeu a consciência. Ele vai ter recuperação curta e rápida? Não. Recuperação completa do estado dele? Ele pode até perder a consciência, desmaiar, acordar, mas ele vai acordar com alguma limitação. Ou ele vai estar com algum déficit motor, ou vai estar com algum sintoma neurológico, visual, cefaleia, desvio de comissura, desártrico, desorientado. Ele não vai voltar plenamente ao normal em curta duração. Tá? Então, o AVC ele vai dar perda de consciência em alguns casos, mas não vai ser com característica de síncope. Então, muitas vezes o AVC ele não vai estar muito no diagnóstico diferencial de um paciente com síncope. Tá? Na medicina, nem sempre e nem nunca, né? Mas isso a gente está falando do habitual. Outra coisa, que é uma confusão que às vezes a gente faz. Quantos de vocês já ouviram alguém desmaiar? Já ouviram falar, né? Alguém desmaiou na igreja, no casamento, na formatura, onde for? Desmaiou, alguém fala assim, eu acho que é hipoglicemia. A pessoa estava em jejum, saiu de casa hoje e não tomou café. Eu acho que baixou a glicose, por isso que ele desmaiou. Hipoglicemia dá síncope? Dá perda de consciência, mas não com as características de síncope. Quem tem hipoglicemia, você vai ter hipoglicemia. Se você não fizer nada, a glicose do cara vai voltar ao normal? Não. Então ele vai perder a consciência e vai continuar inconsciente até alguém fazer o diagnóstico e repor a glicose. O máximo que vai acontecer, ele pode perder a consciência, pode até acordar ainda hipoglicêmico, mas ele não vai estar normal. Ele vai estar ali desorientado, enfim, embotado, vai estar desártrico, alguma alteração neurológica, enquanto a hipoglicemia persistir, ele vai ter.
Então, a hipoglicemia atualmente ela não dá 5, ela dá perda de consciência. Tá? E assim a gente vai raciocinando para várias questões para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Porque a síncope não é igual a qualquer e toda perda de consciência. A síncope é um tipo de perda de consciência. Mas ela tem essas características específicas que ajudam a gente no diagnóstico diferencial. Aí alguém comentou assim, queda de pressão, não sei o que lá. Então vamos entrar propriamente nas causas de síncope. Né? Se a gente está falando que AVC dá perda de consciência, mas não é síncope. Hipoglicemia dá perda de consciência, mas não é síncope. O que pode dar perda de consciência sendo síncope, né? Quais as características de síncope? Uma delas é esse que você falou, queda de pressão. Hipotensão pode dar síncope. Tá? E mais precisamente, que tipo de hipotensão que dá síncope? Hipotensão postural. Por quê? Se o paciente chega a perder a consciência, porque ele está hipotenso, chocado de forma constante, ele não vai recuperar a consciência até ele se resolver. Então não dá síncope, dá perda de consciência. A queda de pressão que dá síncope é a hipotensão postural. Por quê? Ortostático. Porque o cara está deitado, sentado, e na hora que levantou, cai a pressão, hipoperfusão, ele perde a consciência e cai no chão. Quando ele cai, o cérebro volta a ficar na altura do centro da circulação do coração, aí volta a perfundir e ele acorda. Então a hipotensão que dá síncope é a hipotensão ortostática ou postural, que é a mesma coisa. O que mais? Isso é uma das causas de síncope, é um grupamento de causas de síncope, hipotensão ortostática. Qual é a outra causa de síncope? Vocês já ouviram falar nesse nome também? Hipoglicemia. Hipoglicemia não, você falou. Depois você pega os 5 minutos iniciais de aula, vocês vão te responder isso. Depois você pega a dica aí. Hã? Aí, beleza, a colega está falando estresse emocional. Pode dar, mas de que forma que o estresse emocional pode dar uma síncope? Através de um reflexo chamado um reflexo neuromediado ou reflexo vasovagal. Vocês já ouviram falar, uma síncope vasovagal. O que é isso? É a síncope neuromediada, que é um outro grupamento de causas de síncope. A síncope neuromediada é um reflexo inapropriado que nem todo indivíduo vai ter, tá? Que alguns indivíduos têm, um reflexo inapropriado de vasodilatação e ou bradicardia, inapropriado, como eu estou dizendo. Desencadeado esse reflexo neuromediado por uma variedade diferente de estímulos. Tem gente que vai desencadear esse reflexo por estresse. Quem já ouviu falar ou já presenciou uma situação de alguém que recebeu uma notícia de grande impacto e desmaiou, como por exemplo, falecimento de alguém, no enterro, no velório, ou chega para dar uma notícia e a pessoa desmaia. Aí muita gente acha assim, é piti. Não é piti. Existem pessoas que têm esse reflexo neuromediado desencadeado por estresse. Outro gatilho para esse reflexo acontecer, o estresse ortostático. A pessoa ficar parada em pé muito tempo. Que é esse caso da igreja, do casamento, da formatura. Nesses casos, pode acontecer por hipotensão ortostática, mas pode acontecer por reflexo neuromediado também, tá? O vasovagal. Tem gente que vai acontecer por calor, tá? Tem gente que vai acontecer por ver sangue. Quem já ouviu falar que não posso ver sangue e desmaio, dá sensação de desmaio. Pessoas que têm um reflexo neuromediado induzido por aquilo. Dor. Quem já ouviu falar também, fulano teve uma dor tão forte que ele desmaiou. Sim. Não é nem caso assim, esse que desmaiou sentiu uma dor muito maior do que o outro que não desmaiou. Não é isso. Aquela determinada pessoa, ela tem esse reflexo de encadeado por dor. Então, tem pessoas que sentem dor forte e desmaiam, tá? E outros não. Isso vai variar, é um reflexo de causa desconhecida. Sabe-se que ele ocorre, mas não sabe-se por que uma pessoa tem e outra não. E
pessoa. Tá? Professor, eu estava na praia até com alguns amigos aqui, e eu estava com pneumonia. De repente eu, puf, e voltei. E aí? Como assim? Tá, mas por conta de quê? Aí é isso que a gente vai falar durante a aula. Aí eu vou falando durante a aula, guarda essa informação que a gente vai usar esse caso clínico no final. Mas durante a aula você já vai tentando enxergar, e quem presenciou vai tentando diagnosticar o que ocorreu baseado no que a gente vai falar na aula e você vai chegar no diagnóstico ajudar. Então, esse é um outro grupamento de 5 que é neuromediado. Aí, o que é esse reflexo neuromediado? É um reflexo inapropriado, como eu falei, de vasodilatação ou bradicardia. Ou seja, eu estou aqui em pé com ortostase, ou no ambiente quente, ou que seja. O que eu espero do meu sistema vasomotor? Que eu faça uma vasoconstrição para minha volemia não ficar lá para baixo e faltar sangue aqui em cima. Porque minha cabeça está mais alta do que o coração. Preciso de pressão de perfusão para chegar aqui em cima. Se eu do nada faço uma vasodilatação, a volemia desce e falta sangue aqui em cima. Ou, se do nada eu estou batendo a 60, 70 de frequência cardíaca, do nada vem para 30, 35. Vai fazer um débito insuficiente. Isso gera a perda transitória de consciência. E esse reflexo ele é transitório, esse reflexo neuromediado é transitório. Então eu vou vasodilatar, bradicardizar e daqui a alguns segundos, minutos volta ao normal. E aí a pessoa desperta. Tá? Então a gente falou de dois grupamentos de causa de síncope: neuromediado, por qualquer que seja o estímulo, ou hipotensão ortostática. O terceiro grupamento, o grande grupamento de causa de síncope, é a síncope de origem cardíaca. A síncope de origem cardíaca, ela pode ser por conta de arritmias, brádio ou TAC, e pode ser por conta de problema anatômico estrutural. As arritmias, tranquilo de entender. O que define o débito cardíaco, né? A minha perfusão que vai chegar no corpo todo e no cérebro? É o meu volume ejetável, que é o volume sistólico, e a frequência de batimento, a frequência cardíaca. Se eu baixo a frequência, a tendência é o meu débito cair, certo? Então uma bradiarritmia é fácil de entender porque ela baixa o débito. Uma bradiarritmia pode dar 5. E a taquiarritmia, ela também pode dar 5. Por que ela baixa o débito, a taquiarritmia? Não dá tempo do coração encher. Não sai Porque não dá tempo de ter a diástole adequada. Se ele não enche, ele vai bater em seco, vamos dizer assim, não tem débito para ejetar. Então, tanto o ataque quanto a bradiarritmia pode dar baixo débito e pode dar 5. 5 cardíaco por arritmias, então. Aí entra qualquer arritmia, né? BAVT, bloqueado ventricular, no caso das brades. Pode entrar as taquicardias supraventriculares, ventriculares, no caso das taques. E fora as arritmias, eu posso ter alteração estrutural do coração, por exemplo. Eu posso ter uma estenose da válvula aórtica, uma barreira, a ejeção do ventrículo esquerdo para o corpo. Então, se eu estou atrapalhando o coração a bombear o sangue e não chega bem no cérebro, o paciente pode perder a consciência. Posso ter uma cardiopatia hipertrófica, síndrome coronariana aguda, ela pode causar síncope. Tromboembolismo pulmonar pode dar síncope através da queda do débito. Tamponamento cardíaco, tá? Então tudo isso aí são causas cardíacas de síncope. E aí, já emendando, vocês têm que entender o seguinte: a causa, dependendo do grupamento de causa que foi a etiologia daquele paciente, ele vai ter um prognóstico completamente diferente. Se o paciente desmaiou porque foi uma síncope neuromediada, ele tem um prognóstico muito bom. Quem desmaia por síncope neuromediada tem um prognóstico igual quem não tem esse reflexo, quem não desmaia. Agora, quem desmaia por um problema cardíaco, a mortalidade chega a 30% ao ano, se nada for feito. Isso quer dizer o quê? Que no final de 3 anos, quase todos aqueles pacientes vão ter morrido. Por isso que a gente tem que trabalhar muito bem o diagnóstico. Porque se chega um paciente desse para você atender, com esse relato, se for alguma coisa você fala que não é nada, ele está lascado. E também, se não for nada, você fica ali que é alguma coisa, você também enrola a vida do cara. Então você precisa diferenciar.
E isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem na medicina, é trabalhar situações que podem significar problema grave e que pode não ser nada. A gente fazer essa diferenciação é um dilema constante ali. A gente precisa trabalhar muito bem esse tipo de diagnóstico. Porque às vezes chega uma situação que não tem dúvida, dependendo da manifestação. Isso aqui é problema grave. Eu falo, é grave, tem que ficar internado, vão investigar, tá, já sei que tem problema. O problema é aquela situação mascarada, que chega e você já não tem a certeza da gravidade nisso. Então você tem que ter muito cuidado para não comer mosca, né? Outra coisa que a gente já vai adiantando, até chegar nos slides aqui, a gente já vai aproveitando o embalo. Então a gente está falando de causas com impacto prognóstico ruim e outras que não têm impacto prognóstico. Frente a isso, o que a gente vai usar na avaliação para fazer essa diferenciação? O tripé da avaliação de um paciente com 5 é história clínica detalhada. O que parte a história clínica detalhada? Primeiro eu defini que ele tem 5, diferenciar de outras perdas de consciência, porque aí a investigação é diferente. Defini, tem 5. Aí eu vejo os detalhes do episódio, para me direcionar alguma dessas causas aí. E lógico, o passado dele, se ele tem algum histórico de outra doença, enfim. Na história clínica eu detalhar tudo. Depois da história clínica eu vou complementar com o exame físico. Por exemplo, um exame físico de um paciente com cardiopatia, provavelmente você vai encontrar alguma alteração do exame físico. Vai encontrar o sopro, vai encontrar, enfim, qualquer coisa que seja. E terminando no eletrocardiograma de repouso. Tá? Então, ó, o tripé de avaliação de um paciente com 5 é história clínica detalhada, exame físico e eletrocardiograma. Com isso, você vai conseguir diferenciar essas causas e chegar na maioria dos diagnósticos. Tá? Fora o que você não conseguir, você vai prosseguir com investigação mais detalhada, mas esse é o mínimo que a gente precisa fazer em todo paciente com 5. E esse paciente vai chegar para vocês aonde? Ele vai chegar lá no ambulatório ou vai chegar na emergência? Vai chegar nos dois. Por quê? Vai ter o caso da senhorinha que desmaiou na igreja hoje, agora, e aí pegaram ela acordou, mas todo mundo com aquela situação, pegaram ela e levaram ela para o pronto-socorro, para o hospital. Está de plantão. Aí o que aconteceu? Ó, dona fulana estava lá na igreja, desmaiou, está aqui, passou mal. Chegou lá na fase aguda. Outra possibilidade é o quê? Dona fulana desmaiou ontem na igreja, que foi domingo, ficou de boa. Alguém vai pegar uma fichinha para ela, vai consultar daqui a 2, 3 semanas, vai chegar lá, por que a senhora veio? Ah, não, tem umas 2 semanas que eu dei um apagão na igreja. Voltou a acontecer? Não. Mas você vai ter que investigar o motivo. Por quê? Ela pode ter de novo, ela pode ter uma doença grave, que aquilo foi uma manifestação e você vai identificar. Então vai acontecer dos dois jeitos. Na emergência, no ambulatório não precisa nem perguntar, né? Mas na emergência, vocês imaginam que essa senhora que desmaiou, ela vai chegar ainda inconsciente ou vai chegar já acordadinha? Já vai chegar acordada, porque a perda de consciência na 5 pede curta duração. Aí já te dando uma colher de chá, por que não pode ser hipoglicemia? Porque a hipoglicemia ela vai dar perda de consciência, mas ela não vai ter recuperação espontânea, em curta duração, e mesmo que ela acorde da hipoglicemia, ela vai acordar com alguma alteração, vai estar com o estado mental alterado, com alguma alteração neurológica, até a hipoglicemia ser resolvida. A 5 não, ela é curta duração e volta ao normal. Por isso que a hipoglicemia não é uma causa de 5, é uma causa de perda de consciência, mas não com as características de 5, tá? Beleza, vocês estão lá na igreja, quem é de ir na igreja, vocês estão lá no casamento, quem é de ir no casamento, na formatura, quem é de ir na formatura, tá lá onde for lá, de repente alguém, pluf, caiu. O que vocês fazem hoje? A cena está segura. Exatamente, ele falou brincando assim, não rindo, mas é exatamente isso. O que acontece quando a dona fulaninha cai lá na igreja?
O que acontece? Todo mundo. Aí tem um que dá tapa na cara da dona fulaninha, tem o outro que vai pegar ela igual uma boneca assim, ó, saculejar, tem o outro que vem com a água e joga na cara, o outro já mete o dedo na goela para não enrolar a língua, não tem isso? O outro já vem com sal, açúcar e fila, tuxa na boca da dona fulana. Então a primeira coisa é proteger a dona fulaninha dos males que alguém possa causar. Organizar ali o cenário. Você vai ver se você é a pessoa mais experiente do ambiente. Então olha, às vezes vocês vão estar em algum ambiente que vai ter alguém mais experiente que vocês. Já tem um médico lá. Na situação que vocês estão, é melhor deixar o médico atender, você se identifica ali como acadêmico, ó, estou aqui para ajudar, se precisar você me avisa, e deixa o cara conduzir. Teoricamente ele vai ter mais experiência que vocês. Mas vai ter situação que você vai estar num lugar que não tem ninguém, que você é o mais experiente. Todos leigos, você é o mais próximo do médico que tem naquela situação. E aí você que vai ter que fazer. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Controlar o cenário. Controlou o cenário. Depois de controlar o cenário, está a dona fulaninha aqui deitada no chão. O que você vai fazer? Testar o nível de consciência da dona fulaninha. Você vai fazer o AVDI. Como é que vai estar a dona fulaninha que acabou de desmaiar? Vai estar inconsciente. Se você estava ali na cena, ela ainda vai estar desmaiada, né? Consciente. Se dona fulaninha está inconsciente, todo mundo assinou? Se dona fulaninha está inconsciente, o que você vai ter que fazer? Checar o pulso. Não é disso, não. Eu chamo ajuda. Chama ajuda. Ó, dona fulaninha, você vai ver quem está do lado, fala, ó, dona fulaninha está inconsciente. Liga pro SAMU, pro bombeiro para mim, por favor, diz que tem uma pessoa inconsciente aqui, pede para mim socorro. Aí chamou ajuda. Chamou ajuda. O que você vai fazer agora? Checar pulso e respiração. Por quê? Senão você tá lá, ó, saculejando a perninha dela, botando para cima. Ah, põe para cima a perna. Não, deixa ela aí. Abana um pouquinho, sai, afasta. Até ali 2 minutos você fazendo isso. Ué, dona fulaninha não acordou. Engraçado, e ela estava parada desde o início. Então, ó, chegou lá, está inconsciente, chama ajuda, vai lá, pulso e respiração. Quem teve 5, vai estar respirando? Sim. Vai estar com o pulso palpável? Sim. Se não estiver respirando, não estiver com pulso, é 5? Não, está parado. Aí você vai fazer RCP, esperar a ajuda chegar. Se for 5, vai estar com pulso e respiração. Qual o pulso que você checa? Garotilho, tá? Nunca radial, nunca pulso periférico. Por quê? Se dona fulaninha desmaiou porque fez hipotensão ortostática, como é que vai estar o pulso dela? Fininho ou até ausente, o radial. Mas o central ele não vai sumir, o central ele só some se tiver sem circulação. Tá? Então, ó, a dona fulaninha está com pulso, está respirando, foi 5 primeiro. Aí sim, ó, levanta a perna, fica observando ela, porque às vezes quem desmaia pode ficar nauseado, pode vomitar. Se ela vomitar, você não vai deixar ela ter o dorsal, engasamando lá pro ombro, vira de lado, posição de recuperação, enfim. Em alguns segundos ou pouquíssimos minutos, dona fulaninha tem que acordar. Se não acordar, você já viu que ela não está parada. Se não acordar, você vai ter que pensar em outras causas de perda de consciência. Ah, foi um AVC, uma hipoglicemia, ou o que seja. Você vai ter que removê-la dali quando o socorro chegar e vai levar para o hospital para tentar identificar o que é. Tá? Até aqui tudo bem? Então tá. Muitas das coisas que eu vou passar direto nos slides que a gente já começou a conversa e muitas coisas a gente já foi falando. Uma delas, ó, definição. Ah, uma coisa que eu não falei, ó, esse outro termo aqui, pré-5. O que é uma pré-5? Sensação de É uma sensação de desmaio, a pessoa pode até cair, mas não perde a consciência. Se perdeu a consciência, já chama assim. Tá? Pré-5 tem um outro nome também. É isso que eu dou. Eu acho que é esse aí que eu dou. Eu não perco consciência. Como é que é a pré-5? Como é que é o outro nome da pré-5?
lipotímia, tá? Lipotímia é isso, é o pré-desmaio, é o princípio de desmaio. O cara cai, tem a sensação de que vai desmaiar, mas não perde a consciência, tá? O que são os pródromos de síncope, que dá na lipotímia e na síncope? É a sensação de desmaio. Quem aqui já desmaiou? Eu. Então, os 4 ou 5 aqui. Eu também, mas porque foi hipoglicemia que eu tive. Aí foi perda de consciência. É. Eu desmaio não. Mas só foi uma vez toda hora. Como que foi? Dá o seu relato, vamos ver se encaixa aqui. A sua perda de consciência, quem que identificou? Meu cachorro. Seu cachorro aqui, uma latina, alguém te ajuda? Não, ele me lambeu muito Você até acordou? eu acordar. Aí eu acordei, medi a glicose, estava 17. Aham. Aí eu tinha açúcar em casa, peguei a água com açúcar, tomei e melhorei a consciência. Meu marido estava trabalhando, estava sozinho. E como, quando você acordou, como é que você estava se sentindo? Eu estava enjoada e também estava muito tonta, parecia que eu estava bêbada. Então você não voltou ao normal, não é isso? Não, não voltei. E provavelmente não ficou Demorei tão pouquinho. pouco tempo desmaiada, né? Sabe, sei lá quanto tempo. Não, assim, eu acho que foi até pouco tempo, professor. Porque foi assim, foi rápido. Eu estava deitada no sofá, Aham. vendo alguma coisa na televisão, ele estava do meu lado, e aí foi de repente. Eu fui adormecendo. Aí quando ele viu que eu não estava acordando, Aí ele me te lambia estimulou. muito. É. Então, ó, dois motivos aqui pra gente não encaixar isso em 5. Primeiro, quando ela acordou, ela não acordou no estado normal. E o segundo motivo, ela comentou aqui no relato dela, ela foi adormecendo. Ela foi ficando sonolenta, não foi uma perda súbita, tá? Beleza? Além disso, obviamente, ela já tem o próprio histórico Eu sou da diabética. diabetes. Então, isso tudo vai se somando ali na questão da avaliação. Por exemplo, vamos dizer que uma paciente com esse perfil caísse na igreja. Já na hora ali, o familiar e tudo, alguém já vai informar, diabética, isso, já é outra realidade, tá? Então, os pródromos de síncope é o quê? É a sensação de desmaio. Quem já desmaiou sabe. A visão turva, às vezes fica nauseado, pode ter uma palpitação, sudorese profusa, começa a ficar fraco, a vista escurece, e aí perde o tônus e cai. O que seria o termo síncope maligno? É aquela síncope com injúria, porque a pessoa não teve o tempo de se proteger. Muitas vezes a pessoa que desmaia sem o pródromo. Eu estou aqui falando sem perceber, de repente eu puf. Aí eu não tenho tempo nem de me defender, de sentar. Porque a pessoa quando tem pródromo, ela já fica meio, já vai sendo, ou avisa quem está, não estou passando bem. Aí a pessoa do lado já começa a segurar, então ele já cai meio amparado. A síncope maligna é aquela sem pródromo, então o cara vai de cara no chão mesmo. Né? Olha aqui, ó, como sempre a gente faz, tenta trazer temas de relevância, ó, dentro do serviço de emergência, a síncope corresponde por até 3% dos atendimentos. Isso quer dizer o quê? Todo plantão, ou plantão sim, plantão não, você vai ter que atender alguém que desmaiou, tá? 6% das internações, das admissões hospitalares, a incidência ela aumenta com a idade e, obviamente, os gastos são grandes. Olha, a prevalência é grande, 40% dos adultos devem ter um episódio de síncope durante a vida e, na maioria dos casos, a gente consegue fazer o diagnóstico da causa. Nem todos, mas a maioria a gente faz o diagnóstico. E a distribuição do primeiro episódio de síncope é essa aqui, ó. Quando que é mais comum o paciente começar a desmaiar? Final da adolescência, início da idade adulta, é o mais comum do primeiro episódio de desmaio. E depois lá, já na fase do paciente idoso. Tá? São as duas fases de maior incidência de síncope. Vocês já devem, pelo bom senso, imaginar que no paciente jovem, as causas mais comuns são o quê? As causas benignas. No paciente idoso, as causas mais comuns são as que têm impacto prognóstico pior, mais chance dele ter alguma doença com pior prognóstico. E aqui entram as causas mais comuns, ó, síncope reflexa ou neuromediada,
que é por aquele reflexo que eu falei para vocês, que é uma causa benigna e que é muito comum e é a causa mais comum no jovem. A segunda causa mais comum é a síncope por hipotensão ortostática, que aí ela vai ser a principal causa nos idosos. Tá? A hipotensão ortostática ela vai acontecer por algum distúrbio do sistema nervoso autonômico, que não consegue fazer a autorregulação vasomotor, e aí o paciente, quando levanta, a pressão cai. Esse distúrbio autonômico ele pode acontecer pela senilidade, pelo envelhecimento, pode acontecer por diabetes, por Parkinson, por alcoolismo, por insuficiência renal crônica, por diabetes, acho que eu falei, enfim, por uma série de coisas. Só que, mesmo quem não tem distúrbio autonômico, ele pode ter essa vasomotricidade alterada por medicações, por exemplo. O paciente pode usar vasodilatador, antihipertensivo, pode usar diurético. E aí o paciente que fica hipovolêmico, ele vai ter essa hipotensão ortostática, seja por uso de diurético, seja um paciente idoso que desidratou porque teve uma gastroenterite, seja um paciente que teve um sangramento, então fez hemorragia digestiva, e aí um dos sintomas pode ser a hipotensão postural. Tem pessoas também, né, por verão, desidratar sem querer. Desidratação por qualquer outro motivo, que nos idosos acaba sendo mais frequente porque o reflexo de sede já está comprometido, são mais sensíveis isso aí do que o jovem. Mas enfim, a hipotensão ortostática vai estar nesse contexto. A síncope reflexa, ela vai ser aquele reflexo inapropriado, que pode acontecer por diferentes estímulos. E menos comum, mas não menos importante pela gravidade, são as causas cardíacas, que eu comentei, que pode ser arritmia ou causa estrutural. Então ela é bem menos frequente, porém é grave. Por isso que a gente tem que ter isso em mente. E aqui está resumido os grupamentos que a gente falou. Neuromediada, hipotensão ortostática, síncope cardíaca. E as causas que simulam síncope. São perdas de consciência, mas que não são síncope. A gente já falou dos AVCs, da hipoglicemia, tá? A gente lembra de causas metabólicas, como por exemplo uremia, hipotireoidismo, como mixedematoso, tá? E uma causa muito importante que a gente tem que diferenciar de síncope é o quê? A crise convulsiva, convulsão. Convulsão é uma causa neurológica de perda de consciência, mas não de síncope, que a gente muitas vezes vai ter que trabalhar o diagnóstico diferencial. Por quê? Quais são as características que podem ajudar a diferenciar síncope de convulsão? Essa é uma crença que não corresponde. Muita gente acha isso. Fala assim, ó, se teve liberação esfincteriana é porque foi crise convulsiva. Ah, a senhora urinou, evacuou, enfim. A síncope também pode ter liberação esfincteriana. Então esse não seria um critério. O fato de se debater antes de você desmaiar. Abalos musculares. Eu tive isso na praia, muita vezes. Abalos musculares podem acontecer na síncope também. Quem perde a consciência e faz perfusão pode ter abalo muscular. Vocês vão ver um vídeo aqui. Qual que é a diferença do abalo muscular da síncope para da convulsão? A da convulsão, o abalo da convulsão, ele começa desde o início. Geralmente, o abalo, ele ou precede ou começa junto com a perda de consciência, na convulsão. Na síncope, a pessoa primeiro perde a consciência e depois faz um tremeliquezinho, que geralmente é um abalo mais suave do que o da convulsão. Segunda coisa, na convulsão, a perda de consciência, ela não tem recuperação completa e curta. O paciente com convulsão, ele tem o que a gente chama de estado pós-ictal ou pós-comissural. Então ele vai ter
minutos, às vezes horas de alteração. O paciente fica sonolento, torporoso, sem interagir muito, fica meio abobalhado assim, fica confuso. Isso vai durar muitos minutos ou horas. A síncrope não, ele volta logo ao normal. Tá? Outra coisa, na convulsão você não tem pródromo. Na convulsão você não tem sensação de que vai desmaiar. Né? Fica nauseado, a vista escurece, tonto e bluf, e sente que vai desmaiar. Não, na convulsão, quando você tem alguma coisa, você tem o quê? Aura. A aura o quê? São sintomas neurológicos prévios, que aí pode entrar escotoma, cintilante, ou visão escurecida, ponto brilhante, né? Pode entrar alteração na percepção de paladar, olfato, auditivo. Então você começa às vezes a ouvir algum barulho que não existe, você começa a sentir um cheiro que não tem, você fala, nossa, que cheiro de esgoto aqui, ninguém está sentindo. Tá? Começa a sentir gostos diferentes, começa a sentir dormência, o paciente começa a ficar com a boca dormente, a mão dormente. Isso tudo são sinais de aura, são sintomas neurológicos que dão alguns minutos antes da crise convulsiva. Não é todo paciente que tem, mas tem muitos pacientes com convulsão que tem aura. Tá? É diferente do sintoma do pródromo da síndrome. Certo? E o histórico prévio. Vai ter paciente que perdeu a consciência e já fala, ó, sou epilético, eu tenho várias crises convulsivas. Aí a família que viu, não, foi uma crise convulsiva, igualzinho as outras que teve. Acabou. E vai ter paciente que o contrário, não, eu nunca convulsionei, eu desmaio direto. E agora foi igualzinho os outros desmaios dele. Então você vai juntar tudo para chegar nesse diagnóstico. E é importante o relato do paciente e às vezes vai ser importante também o relato de quem presenciou o evento, quem estava junto. Porque enquanto o paciente estava inconsciente, quem vai ter a informação é a outra pessoa. Pode ser que o paciente, para ir na consulta, ele tenha se informado, né? Ó, me falaram isso, aquilo, outro. Mas se a pessoa que presenciou puder ir junto, melhor. E é isso que eu comentei, ó. O prognóstico das diferentes causas varia muito. Então a neuromediada não tem impacto de mortalidade, a síndrome cardíaca tem importante aumento de mortalidade. Aqui a gente já comentou isso tudo, ó, que o reflexo neuromediado, ele pode ser por estresse emocional, ortostático, por hipersensibilidade do seio carotídeo. A gente tem sensibilidade excessiva do seio carotídeo e desmaia, chega falando que desmaia quando vai fazer barba. Um gilete ou barbeador aqui, estimula o seio carotídeo, desmaia. Vou apertar, quem trabalha de gravata, quando eu trabalho e vou apertar a gravata, ou uso uma gravata ou um colarinho mais apertado, é o dia que eu desmaio. Cinto de segurança, se passar aqui na região cervical, enfim. Cadeira do barbeiro, hoje tem gente que faz barba do barbeiro, vai lá, tudo aí dependendo do estímulo aqui. Então, são situações de hipersensibilidade do seio carotídeo. Não é todo mundo. Ninguém que faz barba de manhã desmaia. É quem que vai ter isso? Quem tem hipersensibilidade. Tá? E aí outros estímulos, ó, tosse, espirro, gargalhada, micção, evacuação, dor, levantamento de peso, instrumento musical de sopro, cada pode desencadear os sintomas. Tá? Vocês vão ver, você vai ver um exemplo ali da carinha. Aí, ó, esse vídeo aqui, não sei porque não está rodando, tem no fora aqui, é de uma pessoa que está simulando não, ele está desencadeando propositadamente uma síndrome. Ele fica, ó, ele estava agachado, subitamente ele levanta, faz valsalva, sopra e aí, ó, faz hipoperfusão e vai cair. Ele faz pequenos abalos musculares, olha ali, ó. Em poucos segundos ele levanta. Uma síndrome normal dura mais que isso, tá? A pessoa fica desmaiada mais tempo, porque ele, como provocou, ficou pouco tempo. Você vê que ele acorda meio confuso, é normal.
mas em poucos segundos, poucos minutos, já entende o que aconteceu. Ó, vai olhar no relógio, viu, lembrou que estava gravando, ele entendeu o que aconteceu. Assim é isso, tá? Reparem os abalos musculares, ó. Na hora que ele cai, você vai ver que ele dá pequenos abalos por causa da hipoperfusão cerebral. Ele estava agachado. Ele levanta, ou seja, o sangue desce e ele ainda faz valsalva, pressão positiva e impede o retorno venoso. Ele simulou uma hipoperfusão, ele que provocou. Não sei se vocês já viram uma brincadeira boba que estava rodando pelas escolas aí. Acabei de falar isso com ela. Das crianças ficavam, um encosta na parede e aí abaixa. Na hora que levanta, vem o outro amiguinho, pluf, dá uma bombada aqui no tórax aqui. Aí a pessoa vai e cai no chão. É isso aqui. Tá? Uma brincadeira boba, a criança não tem Qualquer causa de síncope, o final das contas vai ser o mesmo. A pessoa vai cair, fica inconsciente, dá os espasmos. Mas a pessoa está em impotência. Pode dar uma síncope? Dá hipoperfusão cerebral. É uma das causas de síncope. Tá? Olha outro exemplo aqui, ó. Aí nesse caso não é uma síncope provocada, é uma síncope real, tá? Por levantamento de peso, ó. Esse aí eu dei outro dia. Olha aqui, ó. Vai levantar o peso. Levantou. Aí no final ele ainda faz uma pressão negativa, positiva lá. Olha lá ele tremendo ali. Viu os espaços? A sorte que esse não ter ali não é de ferro. É embaixado. Não sei não, hein? Não que estrago, mas ele bateu. Tá doido. Fica sem personal, E aí filho. qual o problema desse cara aqui? Ele vai pro pronto-socorro por quê? TCE. Fez um trauma de crânio facial ali, né? Então ele vai por ali. Isso aqui é indício de uma síncope cardíaca, por exemplo? Foi no esforço, mas não foi no esforço, foi no. Esse cara é por levantamento de peso, é um esforço muito isolado. O que é o preocupante de uma síncope para a gente pensar em cardíaca, por exemplo, além de história, alteração do exame físico elétrico? É a síncope durante o esforço, é aquele cara que está correndo, que está jogando bola, que está andando de bicicleta, que está na esteira, e aí de repente o cara, durante o esforço, o cara desmaia. Isso é um critério de alto risco para síncope cardíaca. Tá? Isso aqui não, isso aqui é um esforço isométrico ali. Então é muito mais provável que isso seja um reflexo vagal desencadeado pelo levantamento de peso. É uma característica de uma síncope benigna, tá? Só que o problema é o trauma que ele teve. Aí você já identifica isso. O problema da síncope é as duas coisas. Pode ser a causa dela ou o trauma que ela causa. Aí olha outro exemplo aqui, ó. Agora, professor, por que tem gente que dá mais síncope do que outras? Tem alguma coisa que desencadeia isso? Então, é isso que eu comentei. Tem pessoas que têm o reflexo e outras não. Isso aí vai da pessoa. E não tem muita explicação. Uma vez por ano. Ou duas vezes. Não tem muita explicação. Aqui, ó. Olha o soldadinho do lado esquerdo aí da tela, aqui, ó, na seta. Ó. Por que você não? Ó. Que tipo de síncope é essa aqui? O cara tá em pé, quente. É maligna? Postural, gente, não é não? Muito tempo em pé, né? Nessa aqui é uma síncope neuromediada e desencadeada pelo ortostatismo. É o soldadinho que está no ambiente quente, de roupa quente, parado, muito tempo no mesmo local. Ó, por que esse aqui desmaiou e o outro não? Porque esse tem o reflexo neuromediado e esse não tem. Tá? Ó, você vê que ele já acorda, ele já fica meio semi-consciente, ele já tentou botar a mão. Aí o que vão fazer? Ó? Virar ele. Daqui a pouco já vão levantar a perninha dele. Tá? Ó, já vou levantar a perninha. Já joga no cachorro. Então, isso é uma síncope neuromediada. Tá? Seguindo aqui, a gente tem a síncope de hipotensão ortostática, que a gente comentou. Ó.
que pode ser por disfunção autonômica, por qualquer daqueles fatores que eu comentei, que pode ser por hipovolemia, seja por desidratação, sangramento, o que seja, ou pode ser induzida por medicação, hipotensão ortostática, ou droga, né? Álcool ou medicamento, diurético, vasodilatador, antihipertensivos, tá? E a síncope cardíaca, que aí pode ser pelas arritmias, brad ou TAC, que eu já comentei sobre elas também, ou pode ser por alteração estrutural anatômica. Aí entra doença valvar obstrutiva, tumores cardíacos, cardiopatia hipertrófica, tamponamento, síndrome coronariana aguda, TEP, dissecção aórtica. Tudo isso pode dar síncope. E as causas que simulam síncope, que a gente comentou também os diagnósticos diferenciais. Convulsão, que a gente falou sobre os critérios, AVE, hipoglicemia, enfim, secundária a intoxicações. O paciente que está intoxicado por álcool, por droga, ele pode ficar inconsciente? Pode, mas não vai ser perda de consciência transitória. E aí, qual é o tripé da abordagem diagnóstica que a gente comentou? História clínica detalhada, eu preciso saber os detalhes. Exame físico, que aí vai incluir o exame físico geral e focado na parte cardiovascular. E uma das coisas do exame físico que a gente faz é pesquisar a hipotensão ortostática. Quem lembra como que pesquisa hipotensão ortostática no exame físico? Diferença de 20 Isso, então você vai aferir um paciente deitado, sentado em pé, sendo que em pé ele vai ter uma queda de mais do que 20 na sistólica ou mais do que 10 na diastólica. Isso seria um critério de hipotensão ortostática. Tá? Então você mediu sentadinho, vamos dizer, deu 13 por 8. Na hora que você põe ele em pé, deu 9 por 5. Aí ele está com Hipotensão ortostática, ou mais de 20 na sistólica ou mais de 10 na diastólica. E ó, o eletrocardiograma de repouso. Tá? Então o exame físico de alguém com síncope neuromediada é um exame físico normal e o eletro é normal. O exame físico e o eletro de alguém com a síncope cardíaca tende a ser alterado. E somado a isso você vai ter os aspectos clínicos, tá? Que são diferentes também. A idade, o perfil clínico, a situação que a síncope ocorreu, tá? Se ele tem outros sintomas. Porque às vezes o paciente desmaia, mas fora da síncope ele já tem sintomas, já fala que está com os pneus expostos, já está tendo dor torácica, já está, enfim, está tendo tonteira, tá bom? Aqui, gente, são quadrinhos que resumem as características de cada tipo de síncope. Que aí eu já fui comentando e fica aqui para vocês consultarem. Ó, a síncope reflexa ou neuromediada são sinônimos, tá? Quando eu falo síncope reflexa ou síncope neuromediada, é a mesma coisa. Síncope da hipotensão ortostática, síncope cardíaca. Aqui estão resumidas as principais características desses eventos. Esse quadrinho resume a diferença de síncope para a crise convulsiva, que eu comentei também. Já falamos de toda essa diferenciação clínica. No exame físico, lembrar que o foco vai ser no sistema cardiovascular e incluir a pesquisa de hipotensão ortostática. Você pode pesquisar a hipersensibilidade do seio carotídeo, que idealmente você vai fazer no ambiente monitorizado, paciente com monitor. Você vai medir frequência cardíaca e pressão arterial. Estimulou o seio carotídeo. Se houver uma pausa nos batimentos maior que 3 segundos ou uma queda maior que 50 na pressão arterial sistólica, você está diante de uma provável hipersensibilidade do seio carotídeo. Tá? E aí tem uma infinidade de outros exames que você pode lançar a mão, que vai ser necessário no caso de você não conseguir se aproximar do diagnóstico com aquela avaliação clínica e o eletro e o exame físico. Tá? Dentre esses exames tem o
teste da mesa inclinada, que é o famoso tilt test. O que é isso? Ó, você vai ter uma mesa que o paciente fica amarrado nela sem colocar a carga de peso aqui no pé. Ele vai ficar preso pelos tirantes aqui. E aí você vai progressivamente inclinando essa mesa, e isso é o estresse ortostático. A ideia é que com esse estresse ortostático, ele sem a carga de peso nas pernas, que você desencadeie o reflexo neuromediado. Tá? Você reproduz o reflexo ali durante o exame. Outra possibilidade de abordagem diagnóstica é através de monitorização do ritmo. Porque às vezes você acha que ele está fazendo uma brade ou uma taquiarritmia, mas o eletro da hora do atendimento foi normal. Aí você pode fazer o quê? Ver o eletro dele em outras situações. Aí você pode fazer um Holter de 24, de 48 horas. Você pode usar um monitor implantável para casos muito menos frequentes. Você coloca tipo um chipzinho, pendrive subcutâneo, que ele fica monitorando o ritmo ali anos ali. 2 anos, 3 anos, 5 anos, até você ter um evento de novo e poder fazer o diagnóstico. Que hoje em dia a gente está usando menos isso aqui, porque está acontecendo o que, ó? Você está tendo uma monitorização ao vivo e menos invasiva, em tempo real. Então você tem muito wearable, que a gente chama, né, os vestíveis, que você consegue monitorar ritmo. E aí você vai lá, o paciente desmaiou ontem, ele usa lá um smartwatch. Vamos ver lá na hora que você desmaiou como é que estava lá o seu sinal vital. Você fez bradicardia, não fez, taquicardia, tem aparelhinho que faz o traçado de eletro, como é que estava o eletro na hora, tá? Como é que é o nome do programinha, professor? Não, os smartwatches, Ah, tá. Eles são os nomes que a gente dá, os dispositivos vestíveis são esses que a gente usa e que podem medir algum sinal vital, né? Eu lembro. Ó, ecocardiograma na suspeita de doença cardíaca estrutural. Então você foi examinar o paciente, detectou algum sopro, alguma coisa, vai pedir o eco. Será que ele tem um problema de válvula, uma cardiopatia hipertrófica? Exames de esforço, se a síncope ocorreu no esforço, você vai investigar o que está acontecendo no esforço desse paciente. Ou tem uma suspeita de doença coronariana, vou investigar a doença coronariana, enfim. A investigação cardiológica ela vai ser ampla, mas o clínico geral, você vai chegar nessa possibilidade. Você vai fazer a avaliação inicial e falar, não, esse paciente é uma síncope cardíaca provável, você pode encaminhar para o cardiologista. O que não dá é o seguinte, você não fazer esse diagnóstico inicial, retardar o manejo de uma neuromediada, uma ortostática, porque você não sabe fazer, ou ficar encaminhando coisas desnecessárias. E o pior, deixar de encaminhar algo que é necessário. Então, às vezes o cara tem algo cardíaco, você papa a mosca e nem encaminha. Tá? Então, essa investigação cardiológica, você pode encaminhar esse paciente para o cardiologista. Dentro da avaliação neurológica, então geralmente o cara com 5, o paciente com 5, ele é referenciado para qual profissional? O profissional padrão de atendimento dele seria o cardiologista. Tá? É o clínico geral e o cardiologista. Por quê? São poucas causas neurológicas que vão dar 5. Dá perda de consciência, mas não 5. Então essa diferenciação, se é convulsão, se é outra coisa, você já fez antes. Tá? Se não for, se for 5 mesmo, é mais para o cardiologista do que para o neuro. E aí entra também, ó, por exemplo, eu vou pedir neuroimagem para o paciente com 5, tomografia, ressonância de crânio. Depende se Depende de como foi a queda. A maior indicação nesses casos é para avaliar a injúria secundária. A consequência, não a causa. Exatamente. Tá injetando sangue. A causa da síncope, a ressonância e a tomografia vai me ajudar errado, a não ser que não seja assim. O paciente pode ter um AVC, um aneurisma cerebral, um tumor cerebral, mas aí a perda de consciência vai ser diferente, já vai ter outras manifestações, tá? Da mesma forma também não é rotina. Por que não é de rotina, Fábio, pedir? Para uma lesão de carótida causar perda de consciência, você tem que ter uma lesão grave
mesmo tempo. Então é muito raro. E ainda sem alteração no exame físico. É muito pouco provável. Tá? Então não é parte da investigação de paciente com síndrome. Tá? Aí aqui, ó, o algoritmo vai resumir dessa forma. O paciente, você definiu que é 5, história, exame físico e eletro. Se você definiu o diagnóstico, seja de neuromediada, hipotensão ortostática ou cardíaca, você já vai direcionar o tratamento e encaminhar se for o caso. E se não tem diagnóstico, você vai ter que seguir com aqueles outros exames até chegar no diagnóstico. E até chegar no diagnóstico, a nossa maior preocupação talvez passe por aqui, ó, estratificar o risco desse paciente. Ou seja, quando eu vou investigar ele, se ele bateu lá na emergência, eu mando ele para casa, para ele investigar em casa, ou vou internar esse paciente para investigar internado? Isso tudo vai ser baseado na minha suspeição de risco inicial. Se eu estou identificando algum fator de risco para problema com impacto prognóstico ou não. Tá? E aí vai passar pelos achados da avaliação inicial, tanto as características do evento de síncrope quanto o exame físico e eletro. Então, se as características do evento de síncrope são características benignas, de neuromediada ou hipotensão ortostática, exame físico normal, ou já com hipotensão ortostática, identifiquei tudo, e o eletro normal, esse cara é de baixo risco. Esse cara pode ir para casa, se tiver algum exame a mais você vai fazer, vai encaminhar para o ambulatório, tarará. Agora, se ele tiver critérios de alto risco em qualquer dessa avaliação inicial, ele é o cara que fica internado. Ó, critério de alto risco, síncope durante o esforço, síncope num paciente já com histórico de cardiopatia, síncope num paciente com exame físico e o eletro alterado, síncope num paciente com história familiar de morte súbita. Às vezes o cara já teve 2 irmãos que morreram novos sem explicação. Aí o cara desmaiou e veio você atender ele. Você vai mandar ele para casa? Não tem jeito. Quem disse que não foi uma morte súbita abortada? Ele teve uma arritmia, e o mão de Deus lá, ele reverteu sozinho e acordou. Então, são critérios de risco, você tem que ficar com ele internado. Tá? Agora, você não vai ficar com todo mundo, senão sua emergência não dá conta. Não tem leite suficiente para isso, vai internar todo mundo. Então, você tem que fazer essas diferenciações no atendimento inicial. Tá? Aqui estão resumidas essas características que a gente já está falando durante a aula toda, de baixo risco e de mais alto risco. Tá? E aí, baseado nisso, você vai decidir na avaliação inicial sobre a internação hospitalar. O que leva você a pensar em internar? Suspeita de doença cardíaca, alterações no eletro, síncope maligno, ou seja, que teve injúria, aquele cara que caiu de testa não altera. Síncope durante o esforço, que é aquele que eu falei de cara, o síncope jogando bola, correndo, que seja. História familiar de morte súbita. E a idade do paciente sempre é um fator, né? O paciente idoso ele já é mais frágil e com mais possibilidade de doenças graves, tá? Aqui tem um score que a gente pode usar para decisão de internação. Além daqueles critérios, tem esse score de São Francisco, que é através desse mnemônico CHESS, que você vai usar esses 5 parâmetros aqui, ó. Se o paciente tem algum deles, é critério para você deixar ele internado. Se ele tem insuficiência cardíaca, se o hematócrito está abaixo de 30, se ele tem alterações no eletro, se o paciente que no momento do atendimento está reclamando de dispneia, ou se ele tem uma hipotensão no atendimento, abaixo de 90 de sistólica. Presença de qualquer um deles é motivo de você deixar ele internado. E esse outro critério que você pode usar, que é o EXIS, é na verdade não para decidir internar ou não, mas é para ajudar você a identificar se ela é cardíaca ou não essa síncope. Tá? Então, um score de EXIS acima, maior ou igual a 3, levanta muito a possibilidade de uma síncrope cardíaca, tá? E baseado aqui, ó, nos sintomas, na presença ou não de doença cardíaca ou eletronormal, enfim, você vai pontuando, quanto maior a pontuação, maior a probabilidade de síncrope cardíaca. Oi? Somatório. Ó, se ele já tem doença cardíaca ou ele está anormal, 3 pontos. A 5 foi durante o esforço, 6 pontos. Já entrou.
Tá? Então você vai somando ali. Você vai ver essa pontuação na prova? Ah, não dá ideia, não. É, professor. Como que eu espero que vocês usem isso aqui na prática? É. Lembra, a prova é um retrato da vida real, pelo menos a minha. Eu procuro fazer um retrato da vida real. Como é que você acha que você vai aplicar isso aqui na vida real? Não, mas pensa você lá no plantão. Está no plantão. Como é que você vai chegar nisso aqui na hora do plantão? Anamnese. Não, Vocês confiam. com 5, mas vamos dizer assim, o cara está com 5, sei o quê. De onde você vai tirar na hora do plantão falar assim, vou aplicar o score de X? Apesar de você poder levar com todos os livros, pode pelo sintoma. Não, você vai levar, é porque eu acho que eu não estou conseguindo. Sabendo que Perguntar, eu quero que você responda. Como que você chegou no score de X? Porque você sabe que ele existe. O cara tá Você sabe que ele existe. vai Você relatar. fala assim, olha, como que você chega nessa necessidade aqui? Olha, Quando você percebe. você já definiu que ele tem 5, você já sabe definir que ele tem 5. Você já sabe que tem várias causas diferentes que o prognóstico varia e você quer diferenciar se é uma causa de prognóstico ruim cardiológico ou não. Então você já tem esses conhecimentos aqui, porque senão não adianta. Lá no plantão você nem vai chegar nesse ponto aqui. Se você não souber nada disso, não adianta nem você ter decorado, porque você não sabe nem quando você vai usar. Então você chegou nessa possibilidade. Aí você vai lembrar assim, caraca, eu lembro que tinha os critérios clínicos, elétrons, mas eu lembro que tinha um score disso, cara, que tinha uma pontuação, pode ser que me ajude, porque aí eu tenho uma tabelinha lá, vai me ajudar a tomar a decisão. Aí se você lembrou o nome, maravilha, lembrou o nome. Aí se você lembrou o nome, você provavelmente não vai lembrar a pontuação. Nós somos humanos, não somos máquinas. O que você vai fazer? Pega o celularzinho, score exis. Vai lá e vai olhar e vai fazer a canetinha. Não tem problema nenhum, todo mundo consome. Eu não sei isso aqui de cabeça. Não lembro o nome do score. Vai acontecer também. Cara, eu sei que tem um score que ajuda. Eu ouvi falar. Vai lá, Google, ChatGPT. Nome do score que diferencia síndrome cardíaca. Score exis. Ah, tá. E como que é esse score exis? Aí você vai lá e vai... Então, na vida real é assim, gente. O que não dá para ser na vida real? Chega no ChatGPT, como que atende o paciente com síndrome? Isso não pode existir na vida real. Por quê? O ChatGPT não é médico. Ele faz muita coisa errada. O Google vai te dar muita informação errada. Então, o que eu quero que vocês saibam? É o desenrolar do negócio. Aí, na hora da prova, eu vou pedir para vocês calcularem o score de X. Não. Mas eu posso perguntar o seguinte, eu vou dar um caso clínico, como que você vai fazer nesse caso para diferenciar isso aqui é uma síndrome de pior prognóstico ou não? Que dados vão te levar a pensar num pior prognóstico ou não? Isso você precisa saber. Tá? Então a vida real é assim também. Então eu procuro particularmente perguntar na prova o que vocês precisam saber e devem responder na vida real. Preciso ver um valor para dar uma a gente tem que saber. Ah, isso é UTI, mas não querem ou não, um vazamento lá no... Pô, mas aí, por exemplo, nesse caso aí, vamos falar de score, né? Mas o score curvo 65 para pneumonia é um negócio assim. É diário. É fácil e é de uso todo dia, isso aí não tem jeito, né? E mesmo sem saber, vamos dizer que você não lembrasse o score curvo, no caso da prova que ele puxou. Pô, o cara tava desorientado, tava hipotenso, com 8/5, tava com infiltrado difuso, o cara Acima acho de que era 65 idoso, anos. não sei o que, até pelo bom senso. Fala, pô, vou liberar esse cara pra casa. Passar só de pior. Exatamente. Então, assim, até pelo bom senso, você matava de novo a questão do diagnóstico. Tá? Então, vamos lá. No tratamento, como é que a gente maneja esse paciente? Os objetivos do tratamento da síndrome são, óbvio, diagnosticar a causa para diferenciar o prognóstico e, principalmente, porque o tratamento é dirigido para a causa base. A síndrome é uma manifestação clínica. Então, como qualquer outro sintoma, você não trata a síndrome, você trata a causa dela, atua na causa dela. Em relação à síndrome propriamente dita e as causas, a gente busca aumentar a sobrevida, limitar injúrias físicas em novos eventos e prevenir a ocorrência de novos eventos. É isso que a gente busca no paciente com síndrome.
Tá? No paciente que tem hipotensão ortostática, a gente tem como atuar como? No que causou a hipotensão. Se o cara está hipovolêmico, você vai corrigir hipovolemia, desidratado. Se é por causa das medicações que ele usa, hipotensores, diurético, que seja. Se é porque ele teve uma gastroenterite e desidratou, você vai hidratar. Se ele teve um sangramento digestivo, você vai resolver o sangramento, enfim. Se ele tem doença de Parkinson, você vai tratar o Parkinson, encaminhar para tratar com neuro. Enfim, diabetes, vai tratar diabetes, tudo mais. Se é síncope neuromediada, reflexa, não existe um remédio para síncope reflexa. Qual é o tratamento? Orientações e controle dos hábitos. Se o cara tem síncope quando fica em pé muito tempo, Não vai ficar. ele não vai ficar em pé muito tempo. Quantos de vocês aqui tem piripaque quando está lá na aula de semiologia de volta do leito lá? Alguém já teve? Sensação de mais? Ninguém teve? Silvestre. Hã? De vez em quando tem. Eu. Então, assim, se já sabe que aquilo ali te dá o sintoma, não vai se expor, né? Vai se manter mais hidratado e tudo mais. Então, é mais ou menos isso aí. Se já sabe que quando pega 100 kg no supino já dá ruim, não vai pegar 100 kg no supino de vez, porque vai dar ruim, né? O camarada ali que vai crossfit, né? Vai pegar aquele montoeiro de peso ali, deu ruim uma vez, não vai fazer de novo, tá? E assim por diante. E se for cardíaco? Aí. Tratar. Você tem uma estenose aórtica que você vai operar, você tem uma arritmia, uma bradiarritmia marca-passo, você tem um ataque à arritmia, ablação, remédio, enfim. Vai tratar a causa base, é assim que a gente faz, tá? Existem algumas drogas mais específicas para hipotensão ortostática de repetição ou para síncope neuromediada, mas elas têm uma evidência científica muito ruim. A gente não usa de rotina na prática. Seria, por exemplo, a fludrocortisona, que é o Florinef, ou os alfa-agonistas, principalmente a midodrina. Mas isso não é a rotina. Não é a rotina porque tem uma resposta ruim, evidência científica ruim até o momento. Tá? E finalizando aqui, em relação às orientações do paciente, então a gente vai orientar a questão de prevenção de recorrência, orientação de prognóstico e tudo mais. E uma das coisas que o paciente vai precisar de saber é isso aqui, olha. Um paciente que desmaia, ele pode dirigir? Não. Não é indicado, né? É. Então, isso que eu vou falar aqui não vale para motorista profissional, tá? O motorista profissional, motorista de ônibus, o que seja, ele vai passar pela avaliação do serviço de saúde ocupacional. O cara lá vai ver se ele pode exercer o cargo, manejar de função, o que seja. Piloto de avião tem a parte da aeronáutica lá que resolve isso. A gente está falando de nós, meros mortais aqui, paciente que não é motorista profissional. Nesses pacientes, qual é a sua conduta? Enquanto você não tem o diagnóstico, é prudente que ele não dirija. Você não sabe o que ele tem, ele pode desmaiar a qualquer momento de novo. Você está investigando, tá? Depois que você tiver um diagnóstico, uma parcela desse paciente você vai resolver. Se for cardíaco, você vai tratar, se for hipotensão ortostática, arrumou os remédios, resolveu. Uma parcela você resolveu. Tem uma parcela que não tem solução, que é o neuromediado, por exemplo, que principalmente é no jovem que dá. Nesse paciente não tem um dado de literatura que me justifique eu afastar ele da direção. Tá? Então, por exemplo, um cara com hipotensão ortostática, paciente lá de 20 anos, que desmaiou lá 3, 4, 5 vezes já, com característica neuromediada, bonitinho, tarará, tarará, tarará. Como que eu vou proibir essa pessoa de dirigir o resto da vida? Eu tenho que ir baseado na literatura. O que a literatura diz? Que acidentes ocorrem em apenas 1% dos eventos, que a chance de recorrência de síncope na direção é menos de 1% ao ano, então é uma chance muito baixa de acontecer. Quando você, se porventura você quiser ser radical e proibir, menos de 10% te ouve. Os pacientes não vão te obedecer mesmo. E o risco de acidente secundário a síncope, ele é tão baixo que chega a ser menor do que em motoristas
de extremos de idade, ou seja, muito jovem que é menos experiente e mais imprudente, geralmente, ou idoso que já tem um comprometimento funcional, já enxerga menos, já tem menos reflexo. Então, assim, por essas justificativas, os dados acabam sugerindo que o risco de acidente em quem tem síncope não difere muito da população em geral. Então, por isso, não se justifica afastar o motorista não profissional da direção, desde que você já tenha investigado, já tenha resolvido os fatores, até porque o paciente mesmo ele vai se conhecendo. Então o paciente começa a entender os pródromos, às vezes ele está dirigindo e começa a se sentir mal, ele encosta o carro. Muitas vezes não é uma posição que desencadeia muito assim, porque geralmente o cara vai ter quando está em pé, quando está num lugar quente, não é quando está sentadinho, às vezes no ar-condicionado do carro, que a maioria dos veículos hoje tem. Tá? Então, geralmente a gente não proíbe, você vai proibir na fase inicial que você ainda não tem diagnóstico. Certo? Vamos para o caso clínico. Alguém não assinou a lista de hoje? Eu cheguei cedo demais, a lista não tinha passado. Um homem de 72 anos é levado ao Serviço de emergência. Depois de desmaiar quando estava na igreja. Ele estava de pé, cantando um hino e caiu no chão. Sua esposa, que testemunhou o episódio, relata que ele ficou inconsciente durante aproximadamente 2 a 3 minutos. Quando acordou, ficou tonto por 1 ou 2 minutos e depois se recuperou. Não foram notados movimentos anormais. Isso nunca aconteceu antes, mas ele relata que nos últimos meses tem que suspender atividades como aparar a grama, porque sente fraqueza e tontura. Sua única histórica médica é osteoartrite dos joelhos, para a qual toma paracetamol. Durante o exame, está alerta, falante e sorridente. Está afebril, a frequência cardíaca é de 35 batimentos por minuto, relata regular e a pressão arterial é de 118 por 72, que não se altera quando o paciente fica em pé. Ele tem contusões na face, no braço esquerdo e na perna, na parede torácica, sem lacerações. A ausculto pulmonar é normal, o ritmo cardíaco é regular e bradicardia é regular, sem deslocamento do ictus. O paciente não tem déficits focais. Os exames laboratoriais mostram hemograma, função renal, eletrólitos séricos e enzimas cardíacas normais. O ECG está na figura. Então a gente já vai olhar o eletro. Vamos aqui primeiro. Esse quadro clínico se encaixa numa perda de consciência que a gente pode chamar de síncope? Sim, cardíaco. Hã? Pensei que era do cardíaco. Não, mas síncope é síncope, né? Ó, desmaiou quando estava na igreja, estava em pé cantando, ou seja, de repente desmaiou. Foi súbito. Ele ficou inconsciente por 2 ou 3 minutos, curta duração. Acordou depois de 1 ou 2 minutos e depois se recuperou completamente. Então, curta duração, súbita e recuperação completa rápida. É síncope. No paciente, o quê? Idoso. O idoso, qual que seria as causas mais comuns? Hipotensão ortostática é a mais comum. E depois a cardíaca, que seria a mais grave. No caso dele, poderia ser hipotensão ortostática, inicialmente? Poderia. Sim, poderia. Estava em pé, cantando, era idoso, se recuperou rápido, blá, 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 blá. O que fala contra ser hipotensão ortostática? Aferiu pressão e ela continua. Ele não induziu hipotensão ortostática no exame físico. E a gente encontrou outro problema, que nada tem a ver com hipotensão ortostática. Ó. Bradicardia, 35 em repouso. E outra coisa, na história clínica, ele tinha sintoma fora do evento. Olha aqui, ó. Nos últimos meses ele tinha que parar de cortar grão porque se sentia fraco e tonto. Tá? Beleza. O resto do exame físico dele foi normal. Aí você vai, obviamente, fazer um eletro desse paciente. Aí a principal hipótese aqui já passou a ser o quê? Cardíaca. Então parece ser mais hipotensão ortostática. Então é síncope cardíaca. Aí olha o eletro dele. A gente vai ter aula de revisão de eletro semana que vem. Revisão ou aprender?
Você já sabe. Vai nessa, bota um desse pra gente ver. Então, ó, aqui já está facilitado que cada onda P está assinalada pela seta. Toda setinha corresponde a uma onda P. Na prova tem 7 também. Vejam que a onda P ela não está relacionada ao QRS. Ora ela está aparecendo antes, ora está depois, ora está quase junto. Então ela está dissociada. Isso aqui é o que? Um bloqueio atrioventricular total. É um BAVT isso aqui. Tá? Onda P dissociada do QRS. Estão separadas, né? Então, BAVT, num paciente batendo a 35 e com 5, isso justifica a síntese dele? Sim. Sim. Então está feito o diagnóstico. É uma síntese cardíaca por uma bradiarritmia. Aí esse senhor, ele chegou na emergência como? Ainda inconsciente ou acordado? Acordado, que é o normal da síntese. Se ele chegou acordado e estava se sentindo bem, o que vocês vão fazer com ele? Vamos internar ou vamos liberar? Internar. Internar. Olha, ele é idoso, com evidência de síndrome de origem cardíaca, então esse cara não vai voltar para casa, vai ficar internado. Eu preciso fazer alguma coisa com relação à bradiarritmia dele agora? Ele está estável agora. Ele estava ali sorridente, falou ali, interagindo, com a pressão normal, hemodinamicamente estável. Então ele tem uma bradiarritmia, mas que agora está estável. Então ele vai ficar internado, monitorizado, e vou chamar o pessoal da cardiologia para poder programar. Como é que eu vou tratar esse paciente? Primeiro, investigar se tem alguma causa reversível desse BAVT, remédio, ele pode estar usando beta-bloqueador, enfim, que seja. Mas se não tiver uma causa reversível, qual é o tratamento disso aqui? Marca-passo. Tá? Definitivo. Sabe quem faz isso? É o cardiologista. Cardiologista. O que o clínico precisa saber do marca-passo? O transcutâneo, estimulação provisória. Você precisa saber. Por quê? Se chega esse camarada aqui, batendo a 30, 35, ele está instável, chocado, inconsciente ainda, enfim. O que você tem que fazer? Não dá para você esperar o cardiologista chegar. Aí o emergencista tem que fazer o quê? Acho que vocês estão tendo isso lá em urgência e emergência. Talvez não ter, ou em terapia intensiva. Ainda não. Deve ter. Deve ter. Aí o tratamento disso é atropina, inicialmente, e se não resolver, você vai fazer infusão contínua de dopa ou de adrenalina e estimulação transcutânea, marca-passo transcutâneo. Isso é do emergencista. O cara que está na emergência ele tem que saber desenrolar isso. Tá? Admissão e prescrição. Nós vamos aprender quando tiver no plantão, aí chega o velho lá correndo, a gente Vai sim. Eu dou ligo pra você na hora. Segundo caso, vocês vão ver isso. Homem de 42 anos, vem à consulta médica referindo episódio de perda de consciência há uma semana. Ele estava há 40 minutos aguardando o ônibus em pé, em ambiente quente, quando começou a sentir um mal-estar generalizado, sudorese profunda. Sentiu a visão ficar turva durante 30 ou 40 segundos, até que perdeu consciência. Recobrou os sentidos após alguns segundos. Nega liberação especteriana, mordedura de língua e lesões corporais secundárias à queda. Você acha que é necessário pedir ultrassonografia de vasos cervicais para este paciente? Então, antes de responder até isso aqui, é um paciente que se encaixa em 5? Sim. Ó, perda de consciência, que precedido por visão turva e sudorese, perdeu a consciência e após alguns segundos recobrou os sentidos. Certo? Então, falou assim, com um paciente não idoso, né? Nem tão jovem, nem idoso também. Ele estava com um fator predisponente para reflexo neuromediado. Estava em pé, no ambiente quente, teve os pródromos, tá? Não é idoso, não tem histórico de outros sintomas. Aqui a possibilidade diagnóstica maior desse caso seria qual? Seria não cardíaca, seria a neuromediada, a vasovagal, seria a principal hipótese diagnóstica aqui. Tá? Numa avaliação desse paciente, o que você vai precisar além da história clínica? Eletrocardiograma de repouso e
Exame físico. Ah, a tria, a tripé. Isso. Então, ó, história clínica, exame físico e eletro. Se for tudo normal, vai entrar no diagnóstico de neuropediatra. Tá? Se tiver alguma alteração, você vai trabalhar em cima da alteração. Nesse caso, então, seria indicado a gente pedir, por exemplo, Doppler de carótida para esse paciente? Não. Tá? Então é isso. Beleza? Tá aí meu negócio lá foi o quê? Vamos no caso aqui, então, questão.